Com a aula de hoje nós encerramos então o comentário do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Nós já estamos há bastante tempo aqui no nosso canal interpretando versículo por versículo esse que eu considero um dos mais enigmáticos livros das Escrituras. Para isso nós utilizamos grego, hebraico, latim e a versão do Rei Jaime das Escrituras. Então cada aula que você assistir aqui dentro dessa série será uma aula muito proveitosa. Se você está assistindo hoje o último capítulo e a sua primeira aula, eu convido você a assistir a série completa. O link está aqui no primeiro comentário e também deixei na descrição. O tema central desse capítulo é a nova criação e a vida eterna. E nós temos outros 6 subtemas dentro desse tema principal. O rio da vida, a árvore da vida, a presença de Deus e do Cordeiro, o serviço dos santos, a promessa e a esperança da vinda de Jesus, advertências e bênçãos em último lugar. Uma aula muito proveitosa a de hoje. Nós, como sempre, traremos notas de grego, de hebraico, para facilitar o entendimento. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida aqui, ele representa a vida eterna. E perceba que o versículo diz que ele procede do trono de Deus e do Cordeiro. Deus é o Deus da vida, Elohim Haim, o Deus da vida. E o Cordeiro é aquele que, segundo o Evangelho de São João, detém a vida. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O fato de esse rio correr direto do trono para matar a sede das nações, de todos os salvos que estarão presentes na santa cidade, na Nova Jerusalém, fala de vida eterna, fala da presença da vida eterna. 4 coisas nós não teremos mais no céu: nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Somente vida e vida com abundância. A água nas Escrituras sempre aparece como representação da vida. E João 7,38 traz um texto muito claro, palavras do Senhor Jesus falando da água como vida que flui de dentro do crente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então essas águas que correm desde o trono de Deus e do Cordeiro é a representação da vida eterna no novo estado de coisas. É a representação da vida eterna nessa cidade santa, na Nova Jerusalém, que é o lugar da morada de Deus com os homens. A morte não nos afligirá mais. Esse rio que aparece aqui no versículo de número 1 do 22 do Apocalipse, ele não deve ser confundido nem identificado com o rio que aparece lá em Ezequiel 47, versículos de 1 a 12. Esse aqui é o rio da vida, literalmente o rio da vida, e aquele lá é outra coisa. O descrito por Ezequiel tem o seu leito na terra. O desse texto em foco aqui tem o seu leito no céu. Inclusive nasce do trono de Deus e do Cordeiro. O de Ezequiel, que também é descrito por Zacarias, em Zacarias 14, de 1 a 8, ele terá sua nascente debaixo do umbral da casa, do Beit HaMikdash, do templo. É Ezequiel 47 e 1. Já o versículo 1 aqui, o rio do versículo 1 aqui do Apocalipse 22, ele nasce do trono de Deus e do Cordeiro. O descrito por Ezequiel vai aparecer, vai surgir durante o milênio, e o descrito nesse versículo já é depois da linha do tempo, é já na eternidade. Então são 2 rios diferentes, não tem conotação um com o outro, não dá para fazer hermenêutica, fazer ligação, né? A gente pode fazer, como eu fiz aqui, comparação, mas eles não são o mesmo rio. Versículo 2, se no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu não sei se você tem dificuldade, mas eu tenho um pouco de dificuldade conhecendo e já tendo estudado Deus na profundidade que eu já estudei. Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar que Deus precise de um rio para dar vida eterna para o seu povo e que precisa de uma árvore cujas folhas darão saúde para as nações, né? Mas o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele não possa usar coisas, né, coisas cotidianas, coisas comuns para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. E é o que nós vemos aqui. Então, as pessoas poderão então beber da água do rio da vida e viver para sempre, e comer do fruto dessa árvore, que é produzido de mês em mês, e viver para sempre. E as folhas dessa árvore, ela é remédio, é a saúde, é para a saúde
das nações. Essa cidade é uma cidade literal, é uma cidade real, ela tem uma praça, ela tem um rio. Toda cidade tem rio, eu não sei se você já reparou, mas estrategicamente em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, sempre a humanidade se reuniu e construiu cidades, fortalezas, aldeias ao redor de rios, por causa da sustentação da vida. Rio, água é a sustentação da vida. Então toda cidade tem rio, porque sem água a gente não vive. Então a Nova Jerusalém, como qualquer outra cidade, ela vai ter praça, né? Ela vai ter rio, ela vai ter árvore. É um estilo de vida muito parecido na sua estrutura com o que nós temos aqui. Embora que na última aula nós falamos que a ecologia vai ser diferente, né? E algumas coisas que nós temos hoje em dia nós não teremos lá, como sol, como lua, como mar. E eu expliquei na aula passada o porquê disso. Se você ficar curioso, é só assistir a aula anterior. Vou deixar ela na tela final para você. No versículo 1 a gente vê o rio da vida, então no versículo 2 a gente vê a árvore da vida e no versículo 3 uma promessa extraordinária. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4, ainda mais extraordinário, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Nunca mais haverá maldição contra alguém nesse lugar. Nessa cidade é o lugar da bênção, é o lugar da presença de Deus, é o lugar magnífico da santidade de Deus. O termo grego para maldição é anátema. No Antigo Testamento, o termo anátema significa consagrado ou oferecido. Era uma coisa que era separada para o uso exclusivo de Deus. Ninguém podia pôr a mão. Inclusive, Acã sofreu pena porque pôs a mão naquilo que não devia, e assim ele prejudica toda a congregação. Então, mas com o tempo passando, o termo anátema, ele semantiza, ele adquire um novo significado. No Novo Testamento, com a evolução do significado dessa palavra, ela passa a significar literalmente amaldiçoado ou condenado. No Novo Testamento, o termo é usado para se referir a alguma coisa ou a alguém que está realmente debaixo de maldição, alguém que foi considerado como maldito, alguém que está em rebelião contra Deus, contra as coisas de Deus. A gente pode ver o termo anátema aparecendo na 1 Coríntios 16 e 22, como você vê grifado aí na legenda, e também na carta aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 8, como está aparecendo aí também grifado. Em Gálatas 1 e 8 é aquela passagem famosa onde o apóstolo Paulo diz que se alguém apresentar outro evangelho que não seja aquele que da boca dele já ouviram, seja considerado anátema, né? Maldito, né? Maldição. E o termo anátema que aparece aqui no versículo 3 do Apocalipse 22 tem o sentido do Novo Testamento. Qualquer coisa considerada maldita, qualquer coisa digna do juízo de Deus ou da desaprovação de Deus. Qualquer coisa que coloque em risco a santidade desse lugar. Então ali não haverá mais maldição contra alguém. E o versículo 4 traz uma mensagem muito especial. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ver o rosto de Deus foi o sonho de Moisés. Ver o rosto de Deus sempre foi o sonho de todos os profetas. Ver o rosto de Deus é aquilo que a gente mais anseia. E a gente não vai ver como figura. A gente não vai ver indiretamente como Deus permitiu a Moisés que visse não o seu rosto, não a sua panê, a presença pessoal do seu rosto, mas uma semelhança. Diferente disso, nós não vamos ver uma Shekinah, uma presença impessoal no templo. A gente não vai ver uma semelhança. A gente vai ver ele do jeito que ele é. Olha só, e verão o seu rosto. Do jeito que você está olhando para mim aqui nessa câmera, está vendo o meu rosto, você verá a Deus. E a Bíblia diz, e nas suas testas estará o seu nome. Isso aqui fala de propriedade. Isso aqui fala que Deus será o nosso Pai, o nosso Senhor. Sabe por que a Bíblia usa essa terminologia, e nas suas testas estará o seu nome? É porque na filiação, alguém pode até rejeitar a filiação. Alguém pode pedir emancipação, alguém pode pedir a herança, como o pródigo fez, e ir embora. Negar o pai, rejeitar o pai,
né? Aqui nessa vida a gente pode fazer isso. Mas o escravo não podia fugir do seu senhor. Se ele fugisse, ele era caçado, feito um animal e trazido de novo ao serviço do seu senhor. Essa imagem que eu construí, apesar de negativa, ela fala de propriedade, ou seja, o servo nunca saía de debaixo da autoridade do seu senhor. O seu senhor tinha poder sobre ele, sobre a vida dele durante todo o tempo. Essa expressão aqui, nas suas testas estará o seu nome, isso aqui fala de propriedade. Só que não mais de uma forma pejorativa, como era na relação senhor-escravo. Mas agora é completamente voluntário, nós fomos salvos. Agora Deus nos comprou pelo sangue de Jesus. Quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, tetelestai ou tetelestai, vou deixar esse vídeo aqui explicando essas duas pronúncias dessa palavra importante para você. Ele disse, está cumprido. Ali naquele momento ele nos comprou. Ele pagou a nossa dívida. Nós ficamos libertos. Agora nós pertencemos a Ele, né? Então, ó, e nas suas testas estará o seu nome. Nós seremos propriedade de Deus. Nós vamos ver Deus. Não mais com... Eu tenho muita certeza para mim aqui no meu íntimo que não mais naquela relação de senhor-servo, mas agora de pai-filho, que é uma coisa muito mais gostosa, muito mais saudável, de muito mais liberdade, né? O relacionamento pai-filho é muito mais bonito, de muito mais liberdade do que senhor-servo. Essa expressão, e nas suas testas estará o seu nome, aparece aqui somente para significar, para João e para os da época dele, o que realmente Deus queria falar. Garantir a segurança daqueles que receberam Jesus como Salvador, ou seja, serão propriedade de Deus, tá bom? Nós pertencemos a Deus de três formas: por criação, Deus nos criou; por redenção, Jesus nos salvou; e por habitação, o Espírito Santo mora em nós. Dá uma pregação, hein? Outra nota importante que eu quero deixar aqui para vocês sobre e verão o seu rosto. Eu falei agora há pouco que ver o rosto de Deus sempre foi nosso sonho, é o meu, acredito que seja o seu, foi o de Moisés, foi o de muitos servos nas Escrituras. Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Para ele foi respondido, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus estava falando por figura, né? Era uma visão indireta do Pai. O que Filipe queria ver era a glória de Deus, Deus na sua glória, Deus na sua totalidade. Ele queria ver a panav de Elohim, o rosto de Deus. É o que nós veremos o seu rosto. Deus também sempre quis levantar o seu rosto sobre nós, mostrar o seu rosto para nós, né? Dar para nós a segurança da presença da sua face. Na bênção sacerdotal, principalmente na segunda e na terceira parte da bênção sacerdotal, a gente vê o desejo de Deus de colocar sobre nós o seu rosto, de levantar sobre nós o seu rosto, de com o seu rosto nos abençoar. Na primeira parte da bênção nós temos Yevarechecha Adonai veishmerecha, o Senhor te abençoe e te guarde. Na segunda parte, Yair Adonai panav elecha veichunecha, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Na terceira parte, Yisa Adonai panav elecha veiasim lecha shalom, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus levantando o seu rosto sobre o seu povo ou sobre alguém, fala do seu favor e da sua agradabilidade. Fala também da sua presença e da sua proteção. E fala também de paz e de prosperidade. Inclusive de paz e de prosperidade está textualmente na bênção sacerdotal. Se eu estou falando com você ou você está falando comigo e eu estou de cabeça baixa, a impressão que dá é que eu não estou dando atenção. Mas quando eu levanto o meu rosto, a impressão que eu passo é de que o assunto que você está conversando comigo me chamou a atenção. Eu dei a minha atenção. Então, o levantar do rosto de Deus sobre o seu povo fala da atenção de Deus para com o seu povo, do cuidado de Deus para com o seu povo. Fala do favor. E fala da graça que o povo alcança diante de Deus. Quando Deus levanta o seu rosto sobre o seu povo, ele está abençoando o seu povo. Fala também de presença e de proteção, porque o hebraico para rosto, para face, é panav. Panav está no mesmo campo semântico do hebraico panê. Panê é presença. Quando Adão e Eva fogem da presença de Deus, ele não está fugindo da Shekinah, porque o termo Shekinah não aparece na Bíblia Sagrada. Não aparece na escritura hebraica da Torá, nem dos profetas. Só aparece no comentário hebraico do Talmud, que é a tradição dos judeus, né?
Então, o termo que aparece abundantemente para a presença de Deus, para rosto de Deus, para a face de Deus, é panê. Panê está no mesmo campo de panave. Então, representa Deus levantar o seu rosto sobre o seu povo, representa ele dar a presença do seu rosto, a felicidade do seu rosto. Expressa quase que amizade, porque ver alguém remete à amizade. Por exemplo, você pode ter um patrão, o dono da empresa que você trabalha, e você pode nunca ter visto ele, né? Mas se ele se fizer presente numa reunião de funcionários ali com vocês, ele está dando para você a graça da sua presença. Ele está se importando com vocês. Ele está valorizando vocês como associados daquela empresa. Então fala de presença. No caso de Deus, fala de presença, fala de proteção. E a terceira mensagem que a bênção sacerdotal traz, o levantar do rosto de Deus traz, é que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O levantar do rosto de Deus sobre o seu povo dando paz, esse termo paz é tradução do hebraico, shalom. A gente está muito acostumado com a tradução de shalom como paz, mas significa também prosperidade. Significa bênção também. Então, Deus levantar o seu rosto sobre o seu povo fala de paz e fala de prosperidade. Aqui, nesse futuro, aqui, nessa cidade santa, nós estaremos diante de Deus, diante do seu rosto, da Panav de Elohim. E nós vamos vê-lo como ele é, sem separação, sem sombra, sem figura, nós diante dele, ele diante de nós. Na 1 de João 3,2 está escrito aquele texto maravilhoso que garante que agora ainda não é manifestado aquilo que nós haveremos de ser, mas no futuro será manifestado aquilo que haveremos de ser. E nós, olha só, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, 1 de João 3:2 dá a hermenêutica perfeita com esse versículo aqui do Apocalipse que nós estamos interpretando, o 4:22. Veremos o seu rosto, como ele é, o veremos. Então, agora não tem mais barreira, não tem mais véu, não tem mais figura, presença fraca. Não, agora é literal, veremos Deus como ele é. A maior felicidade e esperança da humanidade. Versículo 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Eu disse para vocês que a ecologia mudou, né? O sistema ecológico dessa nova terra, debaixo desse novo céu, mudaram. Agora a gente não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais mar, né? E também não vai ter mais noite. Olha só, não tem sol e não tem noite. Que extraordinário, né? A gente não vai necessitar de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e vão reinar com Deus para sempre. Se eu fosse mostrar para você o estúdio aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, com duas lâmpadas azuis ali atrás de mim. Eu só não acendo as do teto, né? Porque luz do teto incidindo sobre a pessoa que está gravando não fica bom, dá sombra no olho e tal. Mas olha o tanto de luz que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luzes eu tenho para dar essa luz que você está vendo aqui no estúdio. A gente sempre precisa de luz aqui, seja natural, a do sol, ou artificial, essas que eu acabei de falar para vocês aqui, que iluminam o estúdio. Mas ali não vai ter noite. Ali a gente não vai necessitar de lâmpadas, como eu estou necessitando de lâmpadas aqui. Porque o nosso Deus, que é comparado com o sol, ele vai nos alumiar. E nós vamos reinar com ele para sempre. A expressão grega tous eonas ton eonion, que eu já falei para vocês várias vezes aqui durante o nosso estudo do Apocalipse, que significa para todo o sempre, pode ser traduzido também por eternidade, é o que aparece aqui. E reinarão para todo o sempre. Estaremos com ele por toda a eternidade. Nada de trevas, somente luz, a luz do rosto de Deus. Versículos 6 e 7, vamos ler juntos. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quero começar dando destaque aqui para as palavras da profecia deste livro. Está dito aqui, ó, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E esse Senhor que fala essas palavras, esse Senhor que está enviando através de João e do anjo essas palavras, ele se identifica como o mesmo Senhor de todos os tempos. Para testemunho a João, ele se identifica como o Deus dos santos profetas. Para que não fique nenhuma dúvida de que pudesse ser outro Deus. Não, é o Deus de Moisés. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, dos profetas. Ele se identifica aqui. E ele diz que essas palavras fiéis, ele está mandando para dar mensagem para nós a respeito das coisas que brevemente devem acontecer. O versículo 7 diz, eis que presto vem. O termo presto vem do latim, vem do italiano, significa rápido, com pressa, apressadamente. Eis que cedo venho, eis que presto venho, são expressões que a gente encontra nas Escrituras. O que quer dizer é que ele vem rapidamente, ele vem prontamente. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E você que está assistindo essa aula, você pode assistir o comentário completo do livro do Apocalipse. Você pode ler na sua Bíblia, porque aqui no Brasil a gente tem a felicidade de cada um poder ter a sua própria Bíblia. Inclusive o número de Bíblias para cada pessoa aqui no Brasil é de pelo menos 7 Bíblias para cada pessoa. Enquanto em países comunistas, países dentro da janela 1040, a gente tem, segundo informações de missionários que agem nesses campos, uma Bíblia para cada 140 igrejas. Porque o evangelho é barrado nesses lugares. Mas você pode ler aí na sua Bíblia e você pode me assistir explicando aqui para você detalhadamente, versículo por versículo. Então, ó, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Além de ler, você pode ouvir a interpretação e guardar as palavras da profecia desse livro, para que você seja salvo por elas. Versículos 8 e 9, e eu, João, sou aquele que vi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para mim, para o adorar. E ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então aqui a gente tem, da outra vez que eu comentei sobre esse anjo que não aceita adoração, eu falei da sua sobriedade. Agora eu quero repetir. Nós temos aqui o anjo, um anjo fiel a Deus, um anjo que não aceitou a adoração. Essa já é a segunda vez que João cai aos seus pés, né? João está extasiado pelo poder das coisas que ele está vendo. Ele está extasiado pelas coisas extraordinárias que ele está vendo e ele cai aos pés do anjo para adorar. O que ele está vendo é muita magnificência, é muita glória, é muita representação de Deus que ele está vendo ali. Mas o anjo não aceita a adoração de João. O anjo diz para ele, eu sou igual os profetas da antiga aliança, igual Moisés, Abraão, igual você, igual a qualquer um que serve a Deus. Sou teu conservo, que serve junto. Então, adora a Deus. Comportamento completamente diferente do que João estava acostumado a ver naquela região da Ásia Menor, Corinto, Éfeso e tantos lugares ali onde o gnosticismo imperava e os anjos eram adorados. Colossenses 2,18 é uma escritura que fala sobre o culto aos anjos, que era muito comum naquela época. Hoje em dia, na nossa época, também tem muita gente adorando o anjo, reverenciando muito mais anjo do que o Espírito Santo, reverenciando mais anjo do que o próprio Jesus dentro das igrejas. Colossenses 2,18, ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Culto a anjos era comum então, mas somente anjos caídos é que aceitam culto da humanidade. Anjos de Deus, como esse aqui que nós vemos no versículo de número 9 aqui do Apocalipse, não, esse não aceita. Os anjos de Deus não aceitam culto, não aceitam adoração. São nossos conservos. Versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Na época de Daniel, quando Daniel vê as coisas escatológicas, porque o livro de Daniel e o livro do Apocalipse andam juntos, né? Daniel e Apocalipse têm profecias que têm ligação estreita. Na época de Daniel, o anjo diz para ele: sela as palavras desse livro, porque elas são para o tempo do fim. Agora, para João, o anjo diz: não seles as palavras desse livro. Eu quero que agora tudo seja revelado, porque chegou a hora. Então, queridos, a era da igreja já dura 2000 anos. Mas a partir do momento que Jesus inaugura a eclésia, a igreja, já começa a última hora. A última hora é a partir do momento que Jesus sobe na sua ascensão. E esse período que nós estamos vivendo de era da igreja, isso aqui a gente chama em teologia de intervalo. Esse período de tempo não conta nas profecias. É o intervalo entre a 69ª e a 70ª semana profética de Daniel. Se você quiser entender o quadro das 70 semanas de Daniel, assista esta aula que eu estou deixando aqui para você. Então esse período não conta. Desde o momento de João, desde que João está recebendo essa revelação, desde que Jesus subiu na sua ascensão, já é a última hora. E a última hora continua até agora. Versículo de número 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Muita gente faz confusão na hora de citar esse versículo. Muita gente confunde o entendimento desse versículo. E às vezes vai citar ou vai comentar esse versículo no púlpito da igreja até, e diz assim, ó, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, seja santo mais ainda. A Bíblia não está dizendo isso. Jamais Jesus daria a um servo, ou mesmo a uma pessoa que não é seu servo, o conselho para essa pessoa se sujar mais ainda, ou fazer mais injustiça ainda. Não é isso que o versículo está dizendo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Esse ainda significa enquanto tem tempo. O versículo anterior dá para nós a explicação. Ali no versículo anterior, Jesus está dizendo, eis que presto venho. Eis que venho rapidamente. Eis que venho logo. Então, enquanto ele ainda não vem, quem é injusto ainda pode fazer injustiça. Enquanto ele não vem, quem é sujo pode se sujar ainda. Ou seja, enquanto ainda tem tempo. Mas nunca mais ainda, tá bom? Então, se você entendia dessa maneira, apaga esse entendimento, porque ele não é certo. Esse ainda significa enquanto tem tempo. No versículo 11, Jesus disse que o tempo está próximo. E agora no 12 ele diz, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É muito urgente a mensagem. A mensagem está falando de urgência. A mensagem requer de nós preparação. A mensagem requer dos seus servos disposição. Requer vigilância. Eis que cedo venho. Ele vem num momento que nós não esperamos. E o galardão dele está com ele. Esse galardão aqui é a recompensa do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo é diferente do tribunal do trono branco. Nós já falamos sobre ele em aula anterior. Aquele lá é o juiz dos ímpios para a condenação. Esse galardão aqui, ele será dado no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai julgar as obras dos seus santos. Vai julgar as obras dos salvos. Então, o tribunal de Cristo julga salvos, o tribunal do trono branco julga condenados. São duas coisas, duas ocasiões, dois tempos completamente diferentes. Então, o que Jesus julga no seu tribunal? Ele julga tudo aquilo que nós fizemos em nome dele. Todo o trabalho que nós fizemos na igreja. Cada obra nossa realizada em nome de Jesus será julgada e recompensada. Esse julgamento aqui não tem a ver com salvação ou condenação. Já está salvo quem está passando pelo tribunal de Cristo. Versículo de número 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso aqui fala de um Deus eterno, pré-existente, de um Deus que é antes de tudo e que será depois de tudo, né? Um Deus que está no controle de todas as coisas. O alfa e o ômega é a primeira e a última letras do alfabeto grego. Isso aqui fala de princípio e de fim. E já é explicado logo depois da primeira vírgula, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Isso fala então da eternidade, da pré e posterior existência de Deus. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que também tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa receber Jesus como Salvador e viver uma vida nova em Cristo. Só aceitar Jesus não garante nada para ninguém, porque uma pessoa pode aceitar Jesus e continuar numa vida de mentira, de falsidade, de engano, mesmo dentro da igreja, pertencendo a um grupo, às vezes pertencendo até ao ministério, pode ser até dirigente de igreja, pode ser pastor de igreja. Não garante salvação. O que garante salvação é veste lavada. Essa veste não fala dessa que você está vendo em mim. Isso aqui fala das vestes espirituais. Fala da roupa da nossa alma, da roupa do nosso espírito, que é branqueada, que é purificada no sangue do Cordeiro, naquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário, na sua morte vicária. Vou deixar esse vídeo aqui para você entender o que é morte vicária, tá bom? O termo vicário vem do latim e explica o tipo de morte que Cristo sofreu por nós. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Só é possível lavar as vestes no sangue do Cordeiro recebendo Jesus como Salvador. Quando você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, então você ganha nova vestidura espiritual. São vestes apropriadas para entrar na festa. Jesus contou uma parábola onde um servo, onde uma pessoa entra na festa sem ter a roupa apropriada. E o dono da festa pergunta para aquela pessoa assim: amigo, como entraste aqui não tendo roupa apropriada? E ele emudeceu. Então, o versículo 14 está falando de uma felicidade, da felicidade daquele que recebeu Jesus como Salvador. Porque a sua alma está lavada, seu espírito está limpo. E agora ele tem direito à árvore da vida. E ele também pode entrar na cidade pelas portas. Essa pessoa que na parábola foi encontrada com roupa não apropriada, me parece que ele não entrou pela porta. Porque em toda festa onde os convidados têm que ir com traje a rigor, eles passam pela porta e eles são inspecionados. Se a roupa não estiver de acordo, aí não entra, né? Então aquela pessoa da parábola que entrou por qualquer outro lugar, menos pelas portas. Isso fala de falta de dignidade. Mas aqui o versículo 14 fala de pessoas que vão poder entrar pela porta. Entrarão pelas portas da cidade. Ou seja, são convidados de honra. Têm direito de entrar nessa festa. Primeiro porque lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Comeram da árvore da vida. Vão viver para sempre. Vão poder participar dessa festa para sempre. E vão poder entrar pelas portas. Entrar pelas portas então fala de direito. Você quer ter direito ao céu? Aceite Jesus como Salvador. A maior incoerência da humanidade é viver uma vida inteira fugindo de Deus. Recebe um convite para ir para a igreja, não vai. Recebe um convite para uma reunião de oração, não vai. Recebe um convite para um estudo da Bíblia, não vai. Passa a vida toda fugindo de Deus. Aí, na hora da morte, quer ir morar com Deus para sempre. É muito incoerente, né? Então, para entrar na cidade pelas portas, tem que receber o Salvador. Aí terá direito. Versículo de número 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O texto no grego, exoikinis, kei pharmaki, kei pornei, kei phonis, kei eidololatri, kei o philon, kei pion pseudos. Essa lista de pessoas que não vão entrar nessa cidade santa, ela já apareceu em outros lugares no livro do Apocalipse, e a gente tem outras listas na Bíblia de pessoas que não vão herdar a salvação, não vão entrar nessa cidade pelas portas. O termo novo que aparece aqui, entre todos os termos já citados em outras listas, é o termo cães. Cães aqui do grego kinis, exo e kinis, ficarão de fora os cães. O termo cães aparece figuradamente em Deuteronômio 23 e 18. Lá, esse termo se refere a um prostituto, a um homossexual ou um sodomita. Lá o texto diz: não trarás salário de rameira nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus.
E também a 2 de Pedro 2:22 usa a figura do cão que voltou ao próprio vômito para significar aquela pessoa que se desviou da verdade, que se desviou de Cristo, que voltou atrás na sua caminhada de fé. Nós temos na 2 de Pedro 2:22 o seguinte: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O termo cão, então, nas escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, tem esses dois sentidos. No Novo Testamento está falando de uma pessoa que se desviou da verdade, né? Um desviado, uma pessoa que voltou atrás, voltou a praticar as primeiras obras. E no Antigo Testamento tem o sentido de um prostituto, de um homossexual, de um sodomita. E depois a gente tem o termo feiticeiros, traduzido do grego pharmaki. Pharmaki é o feiticeiro, é o praticante de bruxaria, de feitiçaria, aquele que segue religiões que fazem poções, que fazem bruxaria, que tentam manipular o mundo espiritual para obter lucro, vantagem. Aquelas religiões que mexem com o lado escuro, né? Com o lado negro. Então, esses não entrarão também na cidade pelas portas. Ó, a gente tem algumas religiões que praticam feitiçaria, que praticam bruxaria. A feitiçaria, a bruxaria está na moda, né? Adoradores a demônios, hoje em dia, é uma coisa muito comum. O diabo tem, inclusive, igrejas grandes, formadas, com muitos seguidores hoje no mundo. Essas pessoas se encaixam aqui no quadro dos feiticeiros, aqueles que não vão entrar nessa cidade. Nós temos a religião da Wicca, com mais de 2 milhões de seguidores somente nos Estados Unidos, que praticam feitiçaria e bruxaria. É a religião do Harry Potter, né? Se você não sabia. Depois tem o voodoo, tem a santeria, tem o xamanismo e tem a bruxeria. Essas religiões, tem outras, né? Estou citando aqui essas 5, que praticam feitiçaria, praticam bruxaria. Os feiticeiros também não entrarão nessa cidade, eles ficarão de fora. Depois a gente tem os que se prostituem. Essa prostituição aqui, ela não é espiritual, tá bom? Se ela fosse espiritual, ela estaria ligada com o próximo termo, que é eidololatre. Eidololatre é idolatria. Idolatria é um tipo de prostituição espiritual porque ela substitui Deus, né? Deus que é por exemplo, Israel, quando se prostituía espiritualmente, ele adorava outros deuses. Deus é o esposo da nação de Israel. Então, quando ela deixava Deus e adorava outros deuses, isso era considerado prostituição espiritual. O termo aqui está falando de prostituição literal, é porne, significa prostituir-se literalmente. Então, os prostitutos, aqueles que praticam relações sexuais ilícitas, todas as pessoas envolvidas na pornografia, seja direta ou indiretamente, estão enquadradas aqui nesse termo porne. Depois a gente tem fones. Fones são os assassinos, aqueles que matam o outro ser humano, aqueles que tiram a vida de forma injusta e deliberada, né? Essas pessoas aqui, elas se enquadram diretamente naquele mandamento, no mandamento não matarás. São pessoas levianas, pessoas sem nenhum afeto natural, pessoas que tiram a vida por prazer, ficarão de fora. Depois a gente tem eidololatre, os idólatras. Como eu já falei, são aqueles que substituem Deus na adoração. A idolatria é um dos piores pecados porque ela substitui Deus na adoração. E depois a gente tem todos aqueles que amam e cometem a mentira. O philon kepion pseudos, mentira, praticantes da mentira. O diabo, ele é chamado nas escrituras de mentiroso e de pai da mentira. Então aquele que ama a mentira é servo do diabo. Ele pratica as obras do diabo. Porque Deus é completamente contrário à mentira. Deus é o Deus da verdade. Esses 6 tipos de pessoas, então, não entrarão nessa cidade. Eles ficarão de fora. Versículo 16, e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está sempre se identificando, né, com as gerações anteriores, com a sua linhagem genealógica, para dar garantia de que ele é o mesmo que esteve aqui entre nós. Para dizer que esse que está falando, esse que está testificando, é o mesmo que esteve entre nós. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas.
Então o anjo, não que o anjo vá falar diretamente na igreja, vai aparecer nas igrejas como revelação ou visão, não é isso que está falando. O anjo revelou para João, João registrou na Bíblia e a Bíblia é lida e comentada nas igrejas, nas reuniões. Então, de certa forma, o anjo está falando nas reuniões. Fala de forma indireta, né? A mensagem do anjo é falada através de nós. É o que eu estou fazendo aqui. Enquanto eu explico o Apocalipse, eu estou explicando as ações dos anjos, inclusive as palavras desse anjo que foi enviado a João para testificar para ele essas coisas. O 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A gente tem 3 autoridades falando aqui. A esposa, que é a igreja, o Espírito, que é o Espírito Santo, e quem ouve. Eu estou fazendo a minha parte. E eu sou aquele que já ouviu a mensagem da profecia desse livro. E agora eu estou explicando aqui. Inclusive hoje nós encerramos essa empreitada. Então eu estou convidando, venha, aceite Jesus, receba Jesus. O Espírito Santo também está dizendo, vem, receba Jesus, aceite Jesus. A igreja de Deus em toda a terra, a esposa também diz, vem. E qualquer que tiver sede, sede da palavra, sede de justiça, que quiser ver Deus, que quiser morar com Deus, venha, receba Jesus como Salvador. Assim você vai ter direito nessa cidade. O versículo 18 e o 19 trazem 2 advertências muito sérias, principalmente para nós que interpretamos as Escrituras. Para aqueles que são os escribas, aqueles que fazem versões da Bíblia, que fazem traduções da Bíblia, essa palavra é para essa pessoa, para esse tipo de gente, para esses intelectuais, para os estudiosos das Escrituras, as pessoas que têm dinheiro, autoridade e capacidade de fazer novas versões da Bíblia. O versículo 18 diz que se alguém acrescentar alguma coisa à palavra da profecia deste livro, e não é só do livro do Apocalipse, é do compêndio bíblico, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. A mensagem é para ser entregue do jeito que está registrada, sem acrescentar. Se acrescentar, tem uma pena. As pragas do livro do Apocalipse virão sobre essa pessoa. Isso fala de condenação. Você não deve alterar a mensagem de Deus. Você não deve alterar as palavras de Deus. Quando for escrever, escreva do jeitinho que está escrito, para não dar a entender aquilo que não está registrado. E o versículo 19 diz, o 18 diz que se acrescentar tem pena, e o versículo 19 diz que se retirar qualquer palavra da profecia do livro, a parte da pessoa que é a parte da árvore da vida, a salvação, é tirada também. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Se acrescentar, as penas do Apocalipse vêm sobre a pessoa. Se diminuir, perde a salvação. Então, nós temos aqui Deus guardando a sua palavra. Isso aqui são advertências solenes, hein? Muito sérias, muito graves. Então, querido, você que é pregador, pregue a palavra do jeitinho que ela é, para que a pessoa não receba a palavra alterada. Eu aqui fiz a minha parte, procurei ser o mais bíblico, o mais exegético, o mais hermenêutico possível, para dar para você o melhor entendimento das Escrituras, porque eu temo a Deus, eu temo a palavra de Deus, eu temo essas afirmações do 18 e do 19, essa empreitada que nós estamos encerrando agora. Nós estamos encerrando hoje, comentário versículo por versículo do livro do Apocalipse. É muita responsabilidade. E eu dou graças a Deus porque eu terminei. Eu fiz o meu melhor. Eu espero que essas palavras entrem dentro de você e possa transformar a sua vida. Eu não acrescentei e eu não diminuí. Eu fui na etimologia, eu usei os idiomas originais. Eu fiz o máximo para entregar para você a melhor interpretação daquilo que o autor bíblico quis dizer. E para a gente terminar então esse estudo, essa interpretação versículo por versículo do livro do Apocalipse, versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Se você é estudante da Bíblia e gosta de grego, hebraico, latim e a versão inglesa do Rei Jaime, no comentário do Apocalipse, versículo por versículo, nós usamos essas 4 versões para elucidar toda a dúvida. Então, se você quiser assistir a série completa, o link está aqui na descrição e está também no primeiro comentário fixado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é importante, seu comentário, seu like é muito importante. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. E se você quiser falar direto comigo, tirar suas dúvidas, fazer a sua consultoria, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus.